Sabe aquele momento de você começar o seu processo de reconhecimento e vem a dúvida, porque o italiano de Luigi virou Luiz, ou Giuseppe virou José, e alguém fala para você que você pode retificar esses documentos de forma administrativa e você fica muito feliz, porque a forma administrativa hoje nos cartórios brasileiros é a forma mais rápida e simples para você regularizar a documentação. E nesse vídeo eu quero explicar para você que não é bem assim. E se você sair retificando todos os documentos e você pensa em reconhecer, fazer o processo de reconhecimento aqui na Itália, isso pode não lhe ajudar, porque o Comune pode negar o seu processo. Eu sou Renato, sou especialista em cidadania italiana, trabalhando há quase 10 anos no setor de reconhecimento, com mais de 5.000 processos realizados. Nesse vídeo eu quero explicar para você quais os passos que você tem que tomar. Cuidado para poder começar o seu processo de forma certa. Sejam bem-vindos a mais esse vídeo, e esse vídeo eu quero focar, mesmo que você não sabe o que é retificação e você somente parou nesse vídeo porque você está iniciando o seu processo, ou pretende iniciar o seu processo de reconhecimento de forma autônoma, vai aqui uma super dica. E olha só, eu estou cansado de ver pessoas retornarem ao Brasil porque viajam à Itália para fazer o processo por conta própria e acabam não conseguindo. Eu estou com uma certidão de inteiro teor e é esse formato aqui que você também precisa solicitar ao cartório brasileiro. A certidão de inteiro teor é a certidão requisitada tanto pelos consulados, como os tribunais e como os comunes italianos, e é esse padrão aqui. É normal e você vai se confrontar com isso, mesmo que você esteja iniciando agora, começando do zero. E é o seguinte: todas as segundas-feiras aqui no meu canal eu estou trazendo vídeos baseados na Constituição italiana para ensinar você como você pode começar com segurança o seu processo de reconhecimento. Se você ainda não é inscrito no canal, você quer aprender, quer acompanhar esses vídeos, eu aconselho você a dar um like primeiramente, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque todas as vezes que eu postar um vídeo, você vai ser notificado e você fica por dentro e não perde nada sobre reconhecimento e pode aprender muito com esses vídeos, até mesmo compartilhar esse vídeo com alguém da sua família que está querendo reconhecer a cidadania italiana. Acontece muito de meu telefone tocar e assessorias do Brasil entrar em contato comigo dizendo: Renato, eu tenho um cliente, como ter a passa para ele no Brasil, ele está nesse momento na Itália e acontece que o Comune não aceitou. Ele já passou em 4 comunes e o Comune não aceitou. A gente precisa entender que os comunes, a gente tem os oficiais de Staff Civis que trabalham e que são responsáveis, segundo o Ministério do Interno, de guiar ou até finalizar, ou toda a responsabilidade de um processo de reconhecimento iuris sanguinis está sobre um oficial chamado Ufficiale Staff Civile. Muitos desses oficiais hoje não querem mais fazer processos porque hoje já tiveram uma má experiência no passado. Existem assessorias na Itália que enchem os comunes, trazem um monte de documentação errada. E o que acontece? Quando os processos começam a dar errado e começam de alguma forma, aconteceu casos de vou até deixar no link desse vídeo um casal que eu entrevistei que contratou a empresa de Criciúma. E essa empresa enviou eles para a Itália sem a certidão de nascimento. Ou seja, as pessoas acabam confiando muito nas empresas do Brasil e vocês viajam para a Itália e chegam aqui, não dá certo porque está faltando certidão. Então, por isso que é bom você aprender. Então, acontece muito casos absurdos em comunes. E o oficial ele se cansa disso tudo. Porque as agências aqui na Itália, como eu, que tem um CNPJ, nós ganhamos para isso. E o oficial não ganha nada. Hoje os comunes estão cobrando, pela a nova lei que saiu agora, aprovada em 2025. Mas, enfim, alguns comunes ainda não acham que, mesmo ganhando, é realmente viável aceitar esse tipo de documentação errada. E já vou chegar lá. Então, existem alguns oficiais que são cansados, passaram por muitas experiências negativas, brasileiros que chegam lá dando com o pé na porta, pensando que está no Brasil, não respeitam, eles são fartos, e aí qualquer errinho que ele achar nessa sua documentação, eles vão impedir. Qualquer erro. E que erro é esse? Quais são os erros mais comuns que a gente tem?
Quando o italiano sai da Itália, né, ele chega no Brasil, ele não sabe falar a língua, né, ele não sabia se comunicar. Então, muitos casaram no Brasil e eles chegavam, né, no cartório e falavam assim: ah, eu me chamo Giuseppe. Aí, às vezes, Giuseppe com dois S colocava um S só. Giuseppe virou José. O sobrenome, eu nunca, até hoje, dificilmente eu peguei um processo que o nome tá igual e o sobrenome tá igual. Sempre tem variação. Aí parte de muito oficial, né? A regulamentação do Estado Civil não diz que o oficial ele pode parar. Ou seja, é importante, um exemplo, Giovanni que virou João. É muito comum que o oficial faça esses processos. Por quê? Porque existe essa tradução no sobrenome, né? No nome do italiano. Então, a gente vai entrar nesse mérito administrativo, eu vou te explicar porque é perigoso, e até mesmo alguns oficiais acabam aceitando essa variação de nome, como Giovanni que virou João. E aí eu não aconselho você sair retificando tudo de forma administrativa, eu já vou te dizer por quê. Então é muito comum que existem várias variações, mas algumas dessas variações ela não atrapalha o processo, porque o oficial ele consegue perceber que na linhagem genealógica existe realmente, é a mesma pessoa, existe uma ligação. Agora existe erros, um exemplo, o italiano nasceu em Treviso, né? E aí ele foi para o Brasil e a certidão de casamento diz que ele nasceu em Treviso, mas ele teve um filho, na certidão do filho diz que ele nasceu em Verona. É um erro grave. Por que é um erro grave? Porque a gente não está falando do mesmo italiano, mas ele nasceu em Treviso e nasceu em Verona. São duas famílias diferentes. Então, requer uma retificação. Você não vai conseguir fazer o processo. O oficial vai parar você. Que é um erro muito grave, mesmo que não tenha tido variação no sobrenome ou no nome. Então, o primeiro passo é você entender que nem todo comune é bonzinho, nem todo oficial é igual, nem todo oficial vai ser pacífico, vai tolerar esses erros. Primeiro, a gente tem sim a questão da xenofobia, alguns oficiais não gostam de brasileiros e ponto. Eu já trabalhei em comunes que os argentinos eram muito bem recebidos, os brasileiros não. Então eu fiz alguns processos lá, percebi isso e saí, porque eu tinha muita briga, né? Ou seja, eu tive que me impor, ser agressivo com o oficial usando a lei para poder fazer os processos, e isso estava gerando um cansaço psicológico muito grande para mim, até porque eu não gosto de trabalhar com pressão, brigando com o oficial. Então eu respeitei a oficial e finalizei os processos e saí daquele comune. Os comunes que eu trabalho hoje, os oficiais, eles gostam muito dos brasileiros e gostam muito de cidadania italiana. Então, assim, esses erros são erros que o oficial entendem. Olha, pô, Giovanni virou João. Então, alguns comunes aceitam e alguns comunes não. Alguns porque não querem ser muito radicais ou não entendem o que é cidadania italiana, então eles vão pedir tudo conforme a normativa, e outros acabam estão cansados, eles não podem dizer assim, não vou mais fazer cidadania italiana, porque segundo o artigo penal italiano, isso é um reato, é um crime, que se chama omissione, né? Ou omissione ou in atto público. Ele não quer fazer, né? O rifiuto, ele se rifiuta a fazer, ele não quer fazer o serviço dele e tá omitindo, então isso aí é um crime, né? Ele pode ser até processado, pode ser preso, porque ele não quer fazer o serviço público dele, né? Ele tá se omitindo, ele não quer fazer. Então o oficial ele não pode falar, eu não vou fazer. Eu não vou fazer, mas ele pode fazer o processo e fazer em base ao artigo diet bis, que se fala em italiano. Eles podem fazer uma recomendata para você, se você tiver lá, está lá dizendo, ó, a partir dessa data você tem 10 dias para poder me dar a documentação retificada, e aí eu vou fazer uma nova demanda, e aí eu vou começar o meu tempo novamente, e aí eu vou analisar, e assim, ele pode fazer um jogo que você acaba... Como acontece muito, as pessoas acabam desistindo e voltando para o Brasil. O que as pessoas falam na internet, eu vejo muitas pessoas ensinando, falando que são gurus da cidadania italiana, mas que hoje não conseguem mais se inserir no mercado.
né? Hoje são pessoas que estão aqui no YouTube, estão falando, mas não conseguem trabalhar com assessoria, né? Ou seja, já foram e hoje não é mais. Que falam que você tem que brigar, que você tem que chegar lá falando, que você tem que chegar assim, ponto. Não é bem assim. Isso às vezes vai piorar a situação. E agora eu vou entrar assim no que se diz respeito à retificação, porque a retificação administrativa e o que é uma retificação judicial. A retificação administrativa é aquela retificação que você chega lá no cartório e diz assim: poxa, o nome do meu avô, ele é Giuseppe, virou José. Eu não aconselho você mudar o nome. Não aconselho você mudar o nome. Por quê? Porque o oficial ele pode solicitar para você uma retificação em tribunal pela atribuição de valor, ou seja, pela complexidade dessa retificação, né? Então, mas vamos lá, vamos mudar o sobrenome, vamos arrumar o sobrenome, né? Você chega lá e o italiano se chamava Freta com 2T e virou Freta com um T só. Você retifica, você faz essa retificação. O oficial, ele vai aceitar. Ele vai acabar aceitando, né? Por quê? Porque é uma retificação boba, são 2T's que virou um T só. Então dá para ver que o italiano existe uma árvore genealógica. E se ele fazer o refiltro e você fazer um recurso no tribunal, no tribunal regionale, você ganha essa causa. Porque qualquer juiz vai entender. Não, mas peraí, a gente consegue ver que existe uma árvore genealógica aqui. Quando é que a retificação administrativa ela começa a ficar perigosa para você que não sabe? É quando, um exemplo, a sua avó, né, que já está morta, a data de nascimento ela nasce em 1958. Só que no casamento e na certidão de nascimento do seu pai, né, que é filho dela, né, da sua avó, diz que ela nasceu em 64. Alguns oficiais do Stato Civil podem sim pedir uma retificação, mesmo sendo banal. A gente sabe que os erros hoje nas certidões de nascimento não muda, como eu posso dizer, não muda a identidade da pessoa. Ou seja, é muito simples ter erros de datas em certidões. É comum, é normal. Mas só que se você pede uma retificação, o oficial, pela normativa, ele pode não aceitar. Por quê? Porque no Stato Civil italiano, né, nos cartórios aqui na Itália, a lei, né, o regulamento que cuida dessa questão de retificação diz que você, ou um oficial do cartório brasileiro, não tem o poder de mudar a data de uma pessoa que já morreu. Porque, tipo, será que aquela pessoa ia querer que você mudasse a data na certidão de casamento? Ou seja, o poder não é seu, né? Você não tem essa autoridade em nenhum cartório. Nem na Itália um oficial do Stato Civil pode fazer uma anotação na certidão de nascimento ou na certidão de óbito. Por quê? Porque o oficial do Stato Civil não tem esse poder. Ele não tem essa autoridade. Essa autoridade emana do judiciário. Ou seja, para você conseguir e um oficial do Stato Civil aceitar isso no caso de você. Você está viajando para a Itália, você pretende viajar para a Itália, mas você vai começar você não sabe para onde você está vindo. Eu sempre aconselho você fazer uma petição com o advogado, entrar com requerimento via judicial e retificar toda a documentação. E quando eu falo de toda a documentação, é retificar o nome, o sobrenome do italiano e retificar todos os erros em todas as certidões, né? Por quê? Porque o advogado ele vai fazer um somente de pedido, o juiz vai avaliar tudo, vai despachar para o cartório e todo o processo vai ser certificado. Melhor, você tem que ter a cópia da sentença traduzida e apostilada. Porque se você chegar na Itália e o oficial dizer, mas espera aí, isso aqui tem uma anotação, foi feito no tribunal, está aqui. A sentença traduzida e apostilada passato in judicato, ou seja, passou transitado e julgado, né? Foi transitado e julgado no Brasil, aqui está a sentença. Não existe comune na Itália que vai parar você. Não existe, porque isso aqui é lei. Né? Isso aqui é o regulamento do Stato Civil. Não existe nada que vai parar você. Mas se você sair retificando tudo, eu tenho vários N casos de processo que eu faço que o cliente fez tudo de forma administrativa. Mas passa. Por quê? A gente entra nessa questão. O oficial, ele não está ali para barrar, né? Ele gosta. Então, assim, não é um crime.
né? Não é um crime. Eu estou ouvindo a árvore genealógica, eu estou ouvindo a retificação. Mas se eu excluir essa retificação, eu sei que Giovanni virou João. Então eu posso seguir tanto com os erros que tem, com a mudança do nome, do sobrenome do italiano, que eu consigo entender que é a mesma pessoa. Eu posso até consultar né, porque a gente, Renato, mas não estou entendendo. A gente apresenta oficial um documento chamado Certificato Negativo de Não Naturalizazione, que a gente fala de certidão de não naturalização. E nessa certidão a gente coloca todas as variações de nome. Ou seja, Giovanni ou João é, Marconi, ou João Marcona, Marcon, ou João Marco, ou Giovanni. A gente coloca todas as variações ali. Então, automaticamente, a gente chega assim para o oficial e diz, ó, tá vendo? A gente tem várias variações aqui, mas em nenhuma dessas variações nós encontramos um italiano que negou a cidadania italiana. Porque o oficial pode falar, mas peraí, ele, como Giovanni Marconi, ele não negou a cidadania italiana, mas como João Marcon, que tem uma variação, ele pode ter negado. Então, quando a gente apresenta essa certidão negativa de não naturalização com todas essas variações, automaticamente você salva o seu processo. Dizendo assim, você acaba salvando o seu processo. Porque você diz, ó, não existiu, não renúncia, as variações está aqui. Renato, quando retificar? Retificar quando você não sabe para onde você está vindo. Se você conseguir entrar em contato com o Comune, e dificilmente o oficial vai te responder, mas você enviar por e-mail, o oficial te responder, dizer que está tudo certo, ok. Esse é um ponto. Agora você viajar para a Itália, tipo região Vêneto, hoje, é uma região que está muito defasada. Isso é desde 2004, desde 2006, desde 2008. Muitas assessorias já fizeram muita bobiça nessa região. De Treviso, Verona, Belluno. São regiões muito sobrecarregadas. Né? Emília-Romanha também, uma região muito sobrecarregada. Bolonha, Pádua, são regiões que já passou e tem assessorias que trazem 10, 15 pessoas. Aí o oficial do Estado Civil e vê a ganância dessa agência, que somente quer trazer um monte de gente como se fosse um produto, fosse um material. E aí eles ficam com raiva e eles começam a negar tudo. Então, assim, se você estiver contratando uma assessoria de respaldo, uma assessoria que está demonstrando que está efetiva, e ela olhar a documentação e dizer, ó, tá ok, né? Eu já sei um comune que dá para fazer esse processo. É outra história. Se você viajar para a Itália sozinho, eu aconselho você ter muito cuidado nas certificações. O oficial do Estado Civil ele pode negar várias retificações administrativas, julgando que um oficial do Brasil não tenha tal competência e aí solicite para você um processo via judicial que hoje no Brasil leva de 6 a 1 ano. O que é que eu posso retificar? A certidão do meu avô está errado. Né, o nome do meu avô italiano. Posso mudar o nome do meu avô italiano na certidão dele? Sim, você pode mudar. Né, porque você não está alterando os dados do seu avô nem do seu bisavô. Você está retificando o nome do italiano e você está trazendo, ó, ele é Giovanni, no Brasil se chama Giovanni, eu só fiz essa retificação porque ele não é brasileiro. Chegou aqui, teve uma alteração, aí você pode fazer essa retificação. Agora, se você for fazer uma retificação na certidão do seu bisavô, que ele foi registrado com o nome, depois ele casou com outro nome, porque o que acontecia muito, os italianos colocavam o nome do filho, às vezes o próprio nome ou o nome do avô. Então, Victório, né? Ou seja, Victório Bolognese, aí depois virou Vitório. Ele nasceu com Victório e depois casou em Vitório, teve um filho de Victório brasileiro, nasceu no Brasil, de Victório ou de Giuseppe virou José. É uma mudança de nome. Então você não tem autonomia de ir lá, retificar uma documentação, mudar o nome de uma pessoa que já está morta. Esse tipo de retificação não é aceitável na Itália. Não faça isso. Cuidado. Retifique. Retifique. Entre com um advogado, tenha paciência. É melhor você viajar para a Itália com a segurança que tudo vai dar certo do que você chegar aqui
e virar um pesadelo. Eu já vivi vários momentos que as pessoas viajaram para a Itália, gastaram, ficaram aqui um ano, ficaram desesperadas, não conheciam a língua, virou um pesadelo. São pessoas que voltaram para o Brasil e nunca mais elas falaram que querem voltar ou reconhecer a cidadania italiana, perderam totalmente o sonho. Então, para que o seu sonho não vire pesadelo, tenha muita atenção, tenha muito cuidado. Mas se você chegou aqui no final desse vídeo, eu peço para você que você deixe o seu comentário, deixe a sua dúvida, para que na próxima segunda-feira eu possa responder, né? E quem sabe a sua dúvida, a sua pergunta com algum vídeo esclarecedor. Esse vídeo é um dos vídeos de segunda-feira, onde eu posto, onde eu crio esse vídeo em base às enquetes que são respondidas lá no nosso canal do Instagram. Então eu vou deixar o Instagram da Vini aqui embaixo. Clica no nosso Instagram, segue a gente lá. E quando você vê uma caixinha de pergunta, vai lá, passa essa pergunta, que depois a gente vai transformar essa pergunta em um vídeo aqui no YouTube. Um grande abraço, muito obrigado. Se você ficou até aqui me escutando, aprendeu. Se tem alguma dúvida ainda, escreve aqui, que eu vou, né, com muito carinho responder você. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!